Fala aí, torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, hoje é dia de Vascão, hein, cara? Hoje tem Vasco pela Copa do Brasil contra o ABC. Vamos falar bastante dessa partida. Maurício Barbieri deverá mexer no time titular do Vasco pro jogo de hoje. Vamos falar desse assunto, vamos falar também do Luca Orejano, que muito possivelmente será relacionado para essa partida. Também vamos falar do Canóbio, dirigente do Atlético Paranaense, falou aí da negociação do Vasco pelo atacante. Vamos falar muita coisa hoje no nosso canal também, vamos falar do CT do Vasco. Será que o Vasco vai fazer um novo CT? Fique até o final, o vídeo está imperdível, mas antes já vai deixando o like aí, clica no gostei, se inscreve no nosso canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações aí para você receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Valeu sempre a galera que está acompanhando, assistindo nossos vídeos aqui, muito obrigado a todos vocês. Bom, pessoal, hoje é dia de Vascão. O Vasco vai enfrentar aí às 9h30 da noite o ABC em São Januário. Jogo válido pela Copa do Brasil, pela segunda fase da Copa do Brasil. Essa partida terá transmissão do Sport TV e também do Premier Clubes. Hoje o Vasco tem que vencer, meu amigo. Não tem outro resultado possível para o Vasco ir à terceira fase da Copa do Brasil. Se o Vasco perder a partida, estará eliminado. Se empatar o jogo, vamos para a disputa de pênaltis, né? Ontem a gente até falou aqui no nosso canal do Vasco tá treinando penalidades, né? Talvez pode ser que esteja com um pouco de receio quanto ao ABC e também precisa treinar pênaltis, né? Porque no momento ali do jogo dos 90 minutos precisa ter bons batedores de pênaltis, porque já perdemos vários pênaltis nesse Campeonato Carioca, né? Nessa temporada de 2023 e o Vasco precisa calibrar esse pé aí para não sofrer quando o assunto for penalidade máxima, né? O Pedro Raul tem que melhorar a pontaria dele, tanto com a bola rolando e também com a bola parada, no caso ali nas penalidades. Mas a gente espera que o Vasco não tenha que passar por esse sofrimento, né, que é os pênaltis, né? A gente viu muito time de Série A ontem cair na Copa do Brasil, né? Red Bull Bragantino, Goiás, também time de Série B, né, mas que já também jogou a Série A, como o caso do Atlético Goianiense, que perdeu até mesmo Volta Redonda, cara. Esse time do Volta Redonda tá incomodando bastante esse ano de 2023. E outro time também que foi eliminado foi o Ceará, que perdeu para o Ituano. O Vasco quer espantar a zebra, né, conseguir vencer hoje o ABC, conseguir até mesmo passar por cima do ABC, que é o que o torcedor espera hoje em São Januário. Muito possivelmente o Maurício Barbieri irá fazer alterações no time do Vasco. A principal alteração deverá ser a entrada do Marlon Gomes no time titular, no lugar do Matias Galarza, que foi muito mal no clássico contra o Flamengo. O Maurício Barbieri deverá corrigir esse erro que ele cometeu no último domingo. A gente ainda não tem a certeza quem será o goleiro titular do Vasco. Eu acredito que o Léo Jardim será mantido, mesmo apesar de ter falhado aí no clássico contra o Flamengo. Eu acho que ele deverá continuar no gol do Vasco. O torcedor vascaíno clama pela entrada do Ivan como titular, porém o Maurício Barbieri vem optando em utilizar o goleiro Léo. E possivelmente o time do Vasco entrará em campo aí com o Léo Jardim, Pumita Rodrigues, a zaga com o Manuel Capasso ao lado do Léo Pelé, Lucas Piton, meio campo com Jair, Andrei Santos e também o garoto Marlon Gomes, como a gente disse, deverá ser titular na partida de hoje. O ataque com Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. O Vasco utilizando o que tem de melhor em campo hoje para essa partida contra o ABC. Havia uma expectativa do Maurício Barbieri fazer uma mesclagem, utilizar jogadores reservas para essa partida, só que é um jogo muito importante, né? Na minha opinião, esse jogo de hoje é muito mais importante que o jogo de domingo contra o Flamengo. É muito mais interessante o Vasco avançar de fase na Copa do Brasil, lutar pelo bicampeonato da Copa do Brasil do que um título carioca apenas, né? Claro, no momento atual do Vasco, voltando aí a competir no Campeonato Brasileiro, seria interessante o Vasco já dar uma resposta de cara, conquistar o título carioca, mas também, por outro lado, é muito importante avançar de fase aí na Copa do Brasil, é muito mais importante na minha opinião. O que o torcedor espera, obviamente, é os dois, né? A classificação aí na Copa do Brasil e também vencer o Flamengo no domingo e se classificar para a final, para quem sabe enfrentar o Volta Redonda, né? Que a gente acabou de falar que eliminou aí o Atlético Goianiense. Para esse jogo de hoje também podemos ter voltas interessantes ao time do Vasco, né? Pelo menos para ficar relacionado à disposição do técnico Maurício Barbieri. O zagueiro Robson Bambu, que já está totalmente liberado pelo departamento médico, já está treinando normalmente com o elenco do Vasco, deverá ficar no banco de reservas aí, compor aí o banco no jogo de hoje. E quem também pode figurar entre os reservas é o meio atacante Luca Orejano, jogador argentino que pouco mostrou até agora com a camisa do Vasco, mais lesões do que minutos em campo. E a gente espera que ele jogue bem na partida de hoje, que ele seja primeiro relacionado pelo Maurício Barbieri e que entre em campo e ajude o Vasco a vencer o ABC, né? O torcedor tem uma grande expectativa em torno desse jogador, foi a contratação mais cara do Vasco nessa temporada, chegou aí com o status de titular, só que o Gabriel Peck vem voando nessa temporada
temporada. Eu acho muito pouco provável que o Luca Orejano vá roubar a vaga de titular do Gabriel Peck, pelo menos ali no lado direito. No lado esquerdo eu não sei o que o Maurício Barbieri planeja, talvez possa tentar pelo menos utilizar o Orejano ali na esquerda e recuar o Alex Teixeira para jogar como 10, não sei o que ele pretende fazer com o meio atacante argentino, se ele realmente vai ser um reserva de luxo, né? Porque o Vasco investiu mais de 20 milhões de reais na contratação desse jogador para ele ser reserva. Não sei se isso vai ser do agrado da diretoria do Vasco e também se o Maurício Barbieri vai tentar utilizar, encaixar ele nesse time titular do Vasco. Deixa aí nos comentários o que você espera para a partida de hoje, se você confia num bom resultado. Na minha opinião, 4-0 o Vascão hoje, cara. Igual 4-0, caminhão para cima do ABC, passar por cima deles e classificar e chegar cheio de moral na semifinal contra o Flamengo para vencer a mulambada e também conquistar o título carioca. Bom, pessoal, havia uma expectativa que o Vasco iria fazer uma alteração aí no CT Moacir Barbosa, né? A alteração seria a mudança de local. Porém, o Vasco já estaria avaliando a permanência no CT, onde está atualmente localizado na Cidade de Deus, lá no Rio de Janeiro. Mas também não descarta a procura por um novo terreno. Até o momento não tem nada garantido e pode ser que tenhamos aí em breve talvez uma mudança ou talvez a confirmação da permanência do Vasco aí no CT Moacir Barbosa. Ressaltar que o Vasco gastou até o momento cerca de 6 milhões de reais para a inauguração aí do CT Moacir Barbosa, que boa parte desse dinheiro foi enviado aí por nós torcedores, né, que ajudamos lá na construção do CT. Deixa aí nos comentários se você vê necessidade em transferir o CT Moacir Barbosa, que está localizado na Cidade de Deus, para um outro lugar aí, para um outro local no Rio de Janeiro. Se você acha que o Vasco tem que se preocupar com isso nesse momento, ou se você acha que tem outras preocupações para o Vasco conseguir resolver, ao invés de tentar mudar o seu CT. Eu acho que o mais importante no momento seria aí a reforma de São Januário. Eu acho que seria um grande sonho realizado pelo torcedor vascaíno e também, lógico, pelo próprio Vasco. Pessoal, a gente que acabou de falar aí da Copa do Brasil, né? Caso o Vasco passe para a terceira fase da Copa do Brasil, nosso clube irá receber um pouco mais de 2 milhões e 100 mil reais aí pela classificação. Até o momento o Vasco já recebeu 3 milhões e 100 mil reais pelas participações na primeira e segunda fase aí da Copa do Brasil. Uma grana aí muito interessante, como eu disse aí, a Copa do Brasil tem que ser levado como prioridade do Vasco nessa temporada. É uma competição muito importante que o Vasco pode sim e tem totais condições de conquistar o bicampeonato. Lógico, a gente espera muita coisa grande também no Campeonato Brasileiro, campeonato sem SUS e com o Vasco lutando na parte de cima, até mesmo brigando lá no G4 pela Libertadores, ou até mesmo, quem sabe, dependendo dos reforços que chegar aí, meu amigo, ó, é brigar pelo título. Quem sabe um Coutinho chegando no Vasco, torcedor sonha com o título da Copa do Brasil e também com o Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários aí se você entende que a Copa do Brasil tem que ser a grande prioridade do Vasco na temporada, ou se você acha que o Vasco tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui do atacante Canóbio do Atlético Paranaense, dirigente do Furacão, Alexandre Matos, aquele mesmo com passagens pelo Palmeiras, Cruzeiro, entre vários outros clubes aqui no futebol brasileiro. Ele falou que até o momento não chegou absolutamente nada do Vasco para contratar o atleta. O Vasco demonstra o interesse no jogador, porém ainda o Vasco não oficializou uma proposta ao clube paranaense. O Vasco já teria iniciado conversas para contratar o jogador por empréstimo. De acordo com as informações aí do portal vascaíno.net, o gerente de futebol do Atlético Paranaense diz que não chegou absolutamente nada até o momento ao clube paranaense, né? O jogador é muito interessante, na minha opinião. Ele atua em várias posições ali no ataque, cara. Na minha opinião, seria uma baita contratação pro Vasco. Eu acho que no momento ele chegaria para compor o elenco. Pode ser que, caso ele seja contratado, ele conquiste seu espaço no time titular do Vasco hoje, já que atua como centroavante, atua de ponta esquerda e também atua principalmente como ponta direita hoje no time do Atlético Paranaense. Além de ser também jogador de seleção uruguaia, um jogador jovem que já tem passagens por grandes clubes, né? Jogou no Peñarol lá no Uruguai, jogou Copa do Mundo o ano passado, em 2022, e também foi vice-campeão da Libertadores com o Atlético Paranaense. Deixa aí nos comentários se você acha interessante o Vasco insistir na contratação do Canóbio ou se você acha que o Vasco tem que buscar um outro nome aí para compor o nosso elenco. Bom, pessoal, valeu demais por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, comenta embaixo qual é o seu palpite para Vasco e ABC hoje pela Copa do Brasil. Tamo junto, forte abraço e é nóis!